No nosso 5º aniversário de casamento, disse ao meu marido, Roberto Dias, que queria um colar de pedras preciosas. Roberto franziu o senho, a irritação brilhando nos olhos. Feliciana, desde quando você ficou tão materialista? Até nosso filho, Omar Dias, que nasceu depois de um parto difícil, interveio com desaprovação. Mamãe, você deveria aprender com a dona Martim. Ela não é como você, tão obcecada por dinheiro. Se pudesse, queria que a dona Martim fosse minha mãe. Olhando para as expressões sérias em seus rostos, senti uma onda de exaustão me dominar. Suspirei. Então deixa que Liliana seja sua mãe. Assim que as palavras saíram da minha boca, o silêncio pesado tomou conta da sala. Roberto esfregou as têmporas, visivelmente frustrado. Feliciana, não diga essas coisas para o Omar. Mas Omar parecia estranhamente animado. Seus olhos brilhavam. Papai! A mamãe concordou. Quando você vai trazer a dona Martim para casa? Ouvir as palavras de Omar só fortaleceu minha decisão de ir embora. Para ele, Liliana era a melhor mãe. Fechei os olhos por um momento, depois me virei e caminhei até o quarto. Enquanto arrumava minhas coisas, Roberto entrou e me envolveu com os braços. O cheiro familiar de pinho me envolveu. Deveria ser reconfortante, mas agora me dava náuseas, manchado pelo aroma de outra mulher. Liliana Martim. Sua voz baixa quebrou o silêncio. Feliciana, o Omar ainda é jovem. Por que discutir com ele? Vou te levar à joalheria em breve. Com isso, Roberto beijou a parte de trás do meu pescoço, seu toque quente e carinhoso, como se ainda estivéssemos no auge do romance. Mas me mantive distante, afastando-me do abraço sem nem olhar para ele. Continuei a arrumar minhas coisas. Vamos nos divorciar. Entreguei os papéis de divórcio que já tinha preparado, meu tom tão neutro quanto se eu estivesse falando sobre o tempo. As sobrancelhas de Roberto se franziram ainda mais. Isso é por causa do colar? Sua voz estava carregada de uma raiva mal disfarçada. 1000 pensamentos passaram pela minha cabeça. Pensei em dizer que hoje era nosso 5º aniversário, ou que ele não me dava presentes há anos. Mas enquanto as palavras flutuavam nos meus lábios, perdi a vontade de gastar meu fôlego. É? Roberto ficou em silêncio por um momento antes de responder. E o Omar? Vai mesmo deixá-lo sem mãe? 5 anos se passaram num piscar de olhos. Ainda podia imaginar o rosto enrugado de Omar quando nasceu e a maneira doce como me chamou de mamãe pela primeira vez. Mas em algum momento, ele começou a mencionar Liliana cada vez mais. A dona Martim é incrível. Ela sabe fazer esculturas de argila. Mamãe, bem que você podia fazer isso também. Aos poucos, ele deixou de me admirar e de me defender. Nem parecia precisar de mim. Não quero mais vocês dois. Nem você, nem ele. Estou farta. Calma. Enquanto eu falava, nossos olhares se cruzaram. O silêncio se estendeu entre nós. A expressão de Roberto endureceu. Ele agarrou meu pulso com tanta força que parecia querer esmagar meus ossos. Feliciana? Simon, nunca pensei que você fosse tão fútil. Depois de todos esses anos, vai jogar tudo fora? Ele raramente usava meu nome completo, e estava claro que estava realmente irritado dessa vez. Mesmo assim, ele ainda achava que tudo era por causa do colar. Sem hesitar, Roberto me soltou. Pegou a caneta na mesa e assinou os papéis com precisão. Ao vê-lo rabiscar o nome, senti uma onda de alívio, e pela primeira vez, notei um traço de emoção no meu rosto. Nesse momento, Omar espiou pela porta, percebendo que algo estava errado. Mamãe, você está brigando com o papai? Perguntou com uma mistura de confusão e preocupação na voz. Peguei um caderno grosso na mesa e me agachei no nível dele. Quando eu não estiver mais aqui, você precisa lembrar o que está escrito aqui. Disse, entregando-lhe o caderno. Ele abriu e viu uma lista cheia das alergias dele a frutas e vegetais. Fez um bico e rapidamente fechou o livro. Não quero lembrar disso. A dona Martim vai cuidar de mim. Não se preocupe. No passado, ouvir essas palavras teria partido meu coração. Mas dessa vez, uma sensação inesperada de alívio me invadiu. Levantei-me e coloquei o caderno de volta na mesa. Então está tudo resolvido. Com isso, peguei minha mala cuidadosamente arrumada e fui em direção à porta. Ninguém me deteve. Nem Roberto, nem Omar. Ninguém veio se despedir de mim. Ao chegar no limiar, ouvi a voz animada de Omar atrás de mim. Finalmente, aquela mãe chata foi embora. Agora posso ter a dona Martim como minha mãe. Vacilei por um momento, mas meus pés se moveram mais rápido. 7 anos com Roberto, 5 deles casada. Vivi com ele em um porão úmido e apertado, comendo restos do dia anterior. Dia após dia, ele costumava me abraçar, com lágrimas molhando meu ombro. Feliciana, essa vida não vai durar para sempre, eu prometo. Vou te dar a melhor vida algum dia. Ele sussurrava suavemente. Depois, ele construiu seu império do zero, tornando-se uma figura respeitada no mundo dos negócios. Roberto ficou mais ocupado, frequentemente chegando tarde em casa. Nunca reclamei, sempre cuidando do lar e mantendo tudo em ordem. O único ressentimento que tinha desapareceu no momento em que dei à luz Omar. Apesar de quase ter custado minha vida, aceitei a dor de braços abertos. Inúmeras noites sem dormir, eu o consolava repetidamente. Mas em algum momento, Omar começou a mencionar um nome. Repetidamente, a dona Martim. Até Roberto, que geralmente era tão indiferente, iluminava-se com um toque de alegria ao falar dela. Só mais tarde descobri que Liliana era uma nova funcionária na empresa de Roberto. No início, ignorei, sem pensar muito a respeito. Mas um dia, quando Omar fez birra por um doce e eu recusei firmemente, sabendo que a saúde dental dele era ruim, ele me atacou com palavras cruéis. Mamãe, você não é nada como a dona Martim. Você é uma mãe má. Tirou o papai dela e não me deixa comer doces. Naquele momento,
Foi como se eu tivesse mergulhado em um abismo gelado. O frio entrou em meus ossos, e o sangue subiu à cabeça. Fiquei ali, atônita, enquanto meu próprio filho me insultava. Descobri que Liliana tinha sido o primeiro amor de Roberto, um romance apaixonado que terminou por um capricho do destino. Desde então, ela se infiltrou em nossas vidas. Roberto começou a cheirar ao perfume dela. Uma vez, até encontrei um fio de cabelo castanho claro em seu ombro, mas naquela época permaneci em silêncio. Foi só hoje que finalmente decidi pedir o divórcio. Sem hesitar, voltei para meu pequeno apartamento alugado. Pode ser pequeno, mas tinha uma aconchegante sensação de lar. Retomei minha rotina antiga, escrevendo artigos durante o dia e regando as suculentas perto da janela nos meus momentos livres. Roberto e Omar não eram mais do que lembranças distantes. Agora, a vida estava voltando ao normal, exceto por um pequeno detalhe. Há alguns dias, enquanto saía do prédio, me deparei com uma garotinha suja, encolhida na escadaria. Parecia ter cerca de 7 ou 8 anos. Seu pequeno corpo estava curvado, imóvel. Perguntei aos vizinhos sobre ela. Disseram que tinha sido expulsa pela madrasta, e que seus pais biológicos a tratavam como um fardo. Ninguém queria cuidar dela. Vendo a pena nos rostos dos vizinhos, não consegui simplesmente me virar e ir embora. Deixei um saco de pão à frente dela. Aqui, coma isso, disse suavemente, agachando-me para olhar em seus olhos. Demorou um pouco, mas ela finalmente me encarou. Senti uma onda de alívio ao vê-la dar uma mordida no pão. Mas em vez de ir embora, a menina me seguiu como um filhote perdido, abraçando o saco contra o peito, os olhos cheios de medo, como se achasse que eu fosse empurrá-la para longe. Tentei endurecer meu coração, mas no final, a compaixão venceu. Depois de algumas palavras trocadas, decidi levá-la comigo. Mia era uma criança doce. Sempre que eu trabalhava, ela limpava silenciosamente o apartamento, dobrando mantas ou lavando roupas. Seus movimentos eram tão práticos que parecia ter feito aquilo 1000 vezes antes. Muitas vezes me perguntei por que uma menina de 7 anos como ela tinha passado por tanto. Omar, na mesma idade, ainda precisava de ajuda.